mudar. Vai mudar, sim. Não importa se você concorda, se você acha legal, vai mudar. Esses caras estão agora falando sobre a tirania da maioria. Pessoal, isso é um absurdo que esse cara tá falando. Isso é um troço maluco. Eles vêm com esse papinho mela cueca desses desgraçados que estão no STF, que é um papinhozinho, parece legal. Ai, é verdade, né, Fernando? Pô, a tirania, caramba, né? Só porque é a maioria. E a minoria? Será que a minoria também não merece ter voz? Pessoal, eu vou ler. Tem um autor, por exemplo, esses caras, eles não leem porcaria nenhuma. Esses caras não leem socialismo, não leram os autores de esquerda, não leem nada. Esses caras não leem, por exemplo, John Stuart Mill, que é um dos primeiros caras que ajudou a propagar positivismo, por exemplo. Nem isso aqui esses caras leram. Por exemplo, vamos lá. Nesse livro aqui, Considerações sobre o Governo Representativo, do John Stuart Mill, que é um livro bom pra caralho, muito bom. Nesse livro aqui, olha essa frasezinha aqui. Os homens pensam que não há necessidade de refletir mais a esse respeito. Não, desculpa, gente. Fui ler, marquei a porra do negócio, fiquei tão puto com o corno do Toffoli que mudei a página. Li a página errada. Vamos lá. Embora todos devam ter voz... Não, cabeça de ovo. Isso, cabeça de ovo. Embora todos devam ter voz, a ideia de que todos devam ter igual voz é uma proposição completamente diferente. Quando duas pessoas com interesse comum num assunto qualquer são de opiniões diferentes, exige a justiça que as duas opiniões sejam tidas de valor exatamente igual? Se com igual virtude uma é superior à outra em conhecimento e inteligência, ou com igual inteligência uma supera a outra em virtude, a opinião, o julgamento do ser moral ou intelectual superior tem mais valor do que a inferior. Olha o que o cara tá falando. Esse papinho do cabeça de ovo, a tirania da maioria. Pessoal, o Brasil tá na merda que tá porque nós pegamos um Gustavo Corsão, colocamos na frente do Jean Willis e falamos, falem, expressem as suas ideias. Vamos ouvir as suas ideias. Todas as ideias valem, né? Todas as ideias são iguais. E a gente fica nessa merda de um regime, aristocracia ao avesso. Pega tudo que é lixo, põe no poder e o que esses caras falarem é lei. O que esse cabeça de ovo tá falando é uma merda, é abissal, é épico isso que ele tá falando. Por quê? O povo brasileiro, pela primeira vez na história recente da pátria, conseguiu fazer com que a vontade popular fosse expressada mesmo diante de toda a oposição, de todos os poderes do establishment brasileiro. Nós vencemos até a faca do Adélio. Nós vencemos a Rosa Weber entregando Constituição na posse do Bolsonaro. Nós vencemos a Smartmatic. Nós vencemos as Farc abastecendo campanha política em toda a América Latina com dinheiro de cocaína. Nós vencemos tudo. O brasileiro, a tia do Zap, o motorista de Uber, conseguiu vencer tudo. E colocou o Bolsonaro no poder para vir um porcaria igual Alexandre de Moraes falar que a tirania da maioria. Tirania da maioria é o caralho. Esse cara é um merda. Isso que ele falou é uma porcaria, um absurdo. Esse cara tá destruindo a República. Bernardo Kister, cuidado com as palavras. Consulte o doutor Emerson Grigoletti antes de qualquer manifestação contra Alexandre de Moraes, que soltou esse pum no elevador sobre a tirania da maioria. Eu não só concordo com o Fernando Melo, como acho o Alexandre de Moraes um jurista de merda. Eu posso falar porque eu não sou réu, eu sou advogado na causa. Ei, eu também não sou réu. Quer dizer, verdade, você não é réu. É verdade. Eu não sou nem... Eu não sou não tem nem investigado, isso não é nada. Eu sou... Ele só não gosta de mim, entendeu? Você no fim, é verdade. Ele inveja, porque na barba tem mais pelo do que ele no corpo inteiro, entendeu? Eu acho que no fim é isso, sabe? Eu vou cortar minha barba e mandar fazer uma peruca para ele, tá? Viu, cabeça de ovo? Mas é o seguinte,
Cara, o Fernando disse tudo, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, mas assim, a desfaçatez desse povo é tanta que eu já não me surpreendo quando eles dizem idiotices. Então, assim, eles já ultrapassaram todos os limites. Se o cara descumpre a Constituição, faz um inquérito ilegal, manda prender as pessoas sem motivo, não cede parte do processo, fala na cara dura que entregou o processo completo em 2 sessões, ou seja, mentiu ao vivo em plenário. Viu, Alexandre de Moraes? Mentiu 2 vezes ao vivo em plenário. Age como canalha. Isso não se faz, cara. Aí ele avilta todas as leis, aí depois cria um outro inquérito dos atos antidemocráticos, prende a Sarah Winter, prende o Eustáquio, quebra sigilo bancário de deputado, quebra sigilo de empresário, quebra todas as minhas fontes jornalísticas protegidas pelo artigo 5º da Constituição. As minhas fontes são invioláveis, eu tenho um sigilo de fonte. E aí esse cabeça de piroca vai lá e quebra todas as fontes que eu tenho. Ou seja, ele sabe todos os bispos do Brasil que eu converso e fora, todos os cardeais que eu converso do Brasil e fora, todas as fontes que eu tenho dentro do governo, os empresários que eu converso, todo mundo que eu converso, ele sabe tudo. Quem que esse cara acha que ele é? Então, assim, ele está... Deus. Oi? Ele acha que é Deus. Não, é mais que Deus. Porque Deus, Deus vai montar um julgamento no qual ele, Deus Pai, é o juiz, Deus Filho é teu advogado, e o capeta vai ser o promotor que vai te acusar. Agora não, ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor, o acusador. Que isso, cara? Ele está acima de Deus. Ele é o capeta junto também. Ele misturou tudo, ele é uma fusão, ele é o yin-yang. Então, assim, esse tipo escroto, assim, que age com esse comportamento escroto e diz isso, assim, com a maior cara de pau, né? Vocês têm que ver que a tirania da maioria é um problema. É um problema porque não é a maioria que ele quer. Ou seja, o regime é democrático, é gostoso, quando ele tem um regime que ele gosta. E isso, a prova disso, que ele não aceita a democracia da maneira como ele quer, porque ele a está estuprando. E não vê nenhum problema nisso. Faz aquelas audiências tomando no copão lá da Gaviões da Fiel, assim, ó. É Gaviões da Fiel quebrando o Brasil inteiro e ele pega aquela caneca da Gaviões da Fiel e toma, bem devagarzinho, assim. Mas vê se isso não é... Olha, assim, tirando sarro, cuspindo na cara. Quando ele faz o processo e diz que está investigando a ameaça, ele compara ameaça de morte a alguém como eu que disse lá, cabeça de ovo, Gilmar Sapão, impeachment do Gilmar. Ele compara essas duas coisas. Isso é um canalha. Então, assim, o cara vai lá, não tem moral nenhuma, como disse o Roberto Jefferson, né? Advogou para a Transcooper, que é uma empresa que dizem que é ligada ao PCC, né? O Toffoli, não preciso nem falar o currículo dele, que eu já disse uma vez o currículo dele aqui, entendeu? Aí vem querer dizer que é tirania, o cara que advogou para a empresa que era ligada ao PCC, ele não critica, vocês não vê esses caras criticar nunca, como disse o Fernando, a China nem nada. Nunca! Mas o problema é o Bolsonaro, que poderia ter pegado os milico com 4 Jeep, como disse o Bob Jeff na entrevista do BSM, fechado aquela porra, aposentado os 11 e feito 11 lista tríplices e colocado uns ministros novos. O Bolsonaro poderia ter feito isso com as mãos nas costas. Não sei se teria apoio dos militares, mas eu digo, é factível isso. É muito fácil de fazer. Você acha o quê? Que o Gilmar Mendes vai dar um golpe de karatê, vai tirar a capa, virar um Superman e tal, e vai bater em militar? Não vai. Então, assim... e não fez. Bolsonaro é o único nessa história que está obedecendo a Constituição. E muita gente quer que ele rompa com essa história. E aí ele, que estupra a Constituição, faz todas essas legalidades, chama de tirano o povo que ele não gosta. O povo que chama ele de cabeça de piroca, de ditador, e etc. Alexandre de Moraes, assim, eu acho, o Fernando, que não é nem burrice.
Eu acho que isso é mau caratice mesmo. Isso é mau caráter. Está agindo como quem tem mau caráter fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Porque ele sabe o que é uma tirania, ele sabe o que é democracia e ele sabe o efeito disso. Ele disse isso numa live para juristas e coisas, etc. Ele sabe do efeito disso. Ele está só mostrando mais uma vez que ele não teme nada. Mas eu acho até bom que ele diga essas coisas, porque quanto mais ele fala, mais ele se enforca. Eu acho que uma hora a coisa vai chegar para ele, porque vai se tornar insustentável. Já está se tornando insustentável. O clima o teto está baixo, o ar está tóxico, e uma hora ele vai ser expurgado. Tá? Esse é meu palpite que eu já dei lá atrás, e acho que continuo com esse palpite. Eu queria fazer um adendo aí, vocês me permitem, falando inclusive em relação a isso. Ele está minando toda a liberdade de expressão que existe, né? E até o discurso de ódio que eles se utilizam, a Suprema Corte Americana já entendeu que o discurso de ódio também faz parte da liberdade de expressão, desde que fique na modalidade do discurso. Então, a gente vê, assim, que até esse tipo de comportamento que a gente está vendo hoje, desses 11 ministros, mas especialmente aí do próprio Alexandre de Moraes e do Toffoli, né, que encabeçam esses inquéritos, a gente vê que não existe mais nem medo disso, né, de romper até com o que é preceituado em cortes internacionais, né. Então, é isso que pega, Bernardo, porque eles pregam que existe meia liberdade. Isso não existe. Isso, né, ou é liberdade ou você não tem liberdade. Não tem meio termo para a liberdade. Então, a condição hoje que você está, por exemplo, é uma condição que é difícil a gente lidar, a gente dizer que está tudo bem, sabendo que você está com as suas contas suspensas, que é só olhar para a tua vida e ver na prática o que está acontecendo, e por desmandos de pessoas que são, sim, autoritárias e não estão cumprindo os requisitos básicos que regem uma república, como a própria... Não, e sem ter uma acusação formal, nada. Sim, sem uma explicação, sem acesso aos autos... Eu não sei quem é que está me processando, o advogado, não sei nada lá que ele põe lá. Por isso que quando eu falei que você é vítima, né? Isso não é réu, não é nada, é uma vítima. Hoje em dia é uma vítima, não tem o que dizer, você e os outros. E é muito preocupante essa quebra de sigilo aí, fiscal, bancário, porque se eles já tivessem encontrado indícios de qualquer coisa, você não estaria aqui conosco, certo? E nem os outros. Então, o máximo que eles vão conseguir são 2 máscaras do ursinho puff, sei lá o quê, né? É basicamente isso, porque se já houvesse, como eles são rápidos para julgar HC, quando é interessante para eles, vocês já estariam com uma sanção mais pesada, porque eu já considero a suspensão da sua conta uma sanção, né? Falar que aquilo é meio, aquilo também é uma outra interpretação bem estapafúrdia do que existe aí considerado como direito, e eu estou falando que até de direitos que ultrapassam o que está na nossa Constituição, mas que se entende no mundo civilizado como direito. E aí eu volto a repetir, né? Discurso de ódio é entendido como liberdade de expressão, porque é discurso, né? Discurso não tem o mal que eles estão querendo dizer. E também a gente sabe que não é discurso de ódio. Quem faz discurso de ódio é quem está acusando, né? Basicamente, eu queria fazer esse adendo aí sobre a liberdade, porque é importante a gente saber que a liberdade, uma vez violada, ela não regride para o status quo. Então, você sempre vai ter isso marcado na sua história. E os demais, eu sei que estão sofrendo da mesma maneira. Então, é muito sofrimento de pessoas do bem a troco de nada. É muito bem lembrado. Inclusive, até essa questão da liberdade de expressão nos Estados Unidos, tem um filme sensacional,